Mas é um filme que fala de inteligência artificial. Aí nesse filme tinha uma menininha que foi criada junto... Ela era pequena e a mãe dela inventou um robô lá. E esse robô enganou a menina e ele se tornou um terrorista. A menina, por causa da menina, ele ganhou uma liberdade que robô não tem. E ele começou a decidir e falou: esses humanos aí vão destruir o mundo, então eu preciso destruir eles. E daí ele virou um terrorista, começou a matar todo mundo. E ele foi lá para o espaço. E daí ele falou: eu vou voltar para terminar o que eu comecei. Esse é o contexto do filme. E daí, quando essa menina cresce, ela se junta com as forças militares e ela vai para o espaço para derrotar o tal do robô, que é praticamente um irmão dela, só que virou muito do mal. E nesse filme, ela precisa se conectar com um robô. Eles entram dentro de um robôzão gigante lá, e ela entra dentro do robô e ela coloca um negócio aqui na cabeça, e ela precisa sincronizar para ela conseguir se tornar um só com o robô. Estão entendendo o filme? Mais ou menos o contexto? E daí ela não consegue, porque ela é traumatizada, porque ela não consegue confiar na inteligência artificial, porque ela pensa que se algum robô entrar dentro da cabeça dela, vai acontecer tudo de novo que já tinha acontecido no começo da vida dela lá. Então ela tem tanto trauma, que ela não consegue sincronizar com aquele robô. Até que chega um momento do filme que ela percebe que se ela não sincronizar, ela vai ter que morrer. Todo mundo vai morrer, todo mundo na Terra vai ser morto pelo tal do robô lá do mal. E daí ela decide começar a confiar na máquina, porque era a única chance de salvação dela. Aí acabou o filme, beleza. Depois, no outro dia, Deus começou a falar para mim: da mesma forma como aquela mulher tinha essa dificuldade de sincronizar com aquela máquina, os meus filhos têm dificuldade de confiar em mim e deixar eu fluir através da vida deles. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Porque mesmo a gente sabendo que Deus é bom, mesmo a gente sabendo que Deus é poderoso, mesmo a gente sabendo que Deus criou todo o universo, que Ele tem poder de fazer todas as coisas, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo sabendo de tudo que a palavra nos diz, a gente não consegue confiar em Deus. A gente não consegue fluir e receber tudo que Deus tem para nos dar. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu fico falando isso direto, né? É para perceber se vocês estão comigo. Então a gente tem dificuldade de sincronizar com Ele, de aceitar a palavra dEle, de confiar nele, de permitir que Ele tome o controle da nossa vida, porque a gente quer continuar no controle. E isso tem tudo a ver com a dificuldade que a gente tem de permanecer conectado na videira. Então, se a videira é Jesus, a gente é só ramo, a gente precisa estar conectado, mas a gente precisa estar recebendo todos os nutrientes de Jesus. Concordam comigo? E acontece também que eu recebi um aluno novo esses dias. Aí as pessoas lá em casa já conhecem ele. Na verdade, ele é terrível. Sabe aquela criança terrível, terrível, terrível? A inspetora, quando viu ele, eu não sei nem se eu posso falar essas coisas, mas enfim. A inspetora, quando viu ele, ela falou: eu vou ter que sair dessa escola, eu vou ter que trocar de escola, porque ou ele fica ou eu fico. De tão traumatizada que ela é, porque ela já veio da outra escola com ele. Então é um menino assim, daqueles... Estão imaginando a figurinha. E eu comecei a analisar o comportamento desse menino, e tudo que eu percebi foi que ele se defende. Ele se defende de todas as pessoas. Se você olhar para ele, ele vai achar que ele vai precisar se defender de você. E é por isso que ele é tão agressivo, por isso que ele... Tudo assim, sabe? Ele expele todo mundo para longe dele, porque ele está o tempo todo se defendendo. E Deus também começou a falar isso comigo. Porque eu comecei a perceber alguns comportamentos desse menino nos meus próprios filhos. Só que ele é um extremo. E as nossas crianças é uma coisa que a gente percebe ali no dia a dia, né? Por exemplo, o meu aluno, se ele se sentir ameaçado com aquilo que eu vou falar, ele vai se fechar. E ele vai fazer de tudo para me afastar. E às vezes as nossas crianças fazem isso, né? Quem tem filho sabe. Você está lá corrigindo e ela começa a bater boca com você e ela fica agressiva, ela fica braba. Aí passa 5 minutos, o Benjamin faz muito isso. Passa 5 minutos e fala: desculpa, mãe. Porque percebeu que ele reagiu de forma a se defender. A gente vive na defensiva. E a gente que é adulto, a gente também se defende. E a gente também está o tempo todo na defensiva. A diferença é que a gente disfarça. A gente disfarça muito melhor. Então, às vezes, as pessoas falam com a gente e a gente já levanta aquele muro
para se proteger, para se defender. E isso acontece com o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue permanecer conectado em Deus, porque a gente está se defendendo até de Deus. Vocês estão conseguindo entender isso na vida de vocês? E nós resistimos. Obedecer a Deus é sempre difícil. Tem uma devocional que eu estou lendo que é do Christopher Shaw. E ele fala que a palavra de Deus provoca incômodo, porque ela nos desafia a fazer coisas difíceis. E se você for ler a Bíblia, você vai perceber que isso é bem verdade. Jonas, Deus pediu para ele fazer uma coisa, ele achou aquilo tão difícil que ele fugiu para o lado oposto. Saul, Deus fala assim que você vai ter que reinar, é assim que funcionam as coisas, e ele fez exatamente o contrário. Quem mais? Tem algum exemplo? O povo de Israel, o tempo todo, fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus falou. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Salomão, Deus mostra de forma clara como esperava que essas pessoas vivessem, e tudo o que aconteceu com eles foi exatamente o oposto daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque nós somos humanos e nós resistimos. E às vezes acontece conosco o oposto daquilo que Deus designou para nós. Por quê? Porque nós resistimos àquilo que Deus está nos falando. E aí eu vou ler um texto que está em Romanos 8, 7, não precisa abrir ainda. Fala assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então tem muitas vezes que a gente tenta se submeter a Deus, mas a gente não consegue. A gente tenta confiar, mas a gente tem dificuldade. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Nesse texto de Romanos 8, ele começa a falar que a gente que é nascido de Deus, a gente precisa ter a mentalidade do Espírito, mentalidade de vida, de paz, mas a mentalidade da carne é essa, que não se submete a Deus. E graças a Deus, que lá mais para frente nesse texto, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo se na nossa história de vida aconteceu com a gente exatamente como esses personagens que fizeram o oposto daquilo que Deus falou, ainda assim, Ele pode pegar a nossa história, a nossa bagunça e fazer cooperar para o nosso bem. Quando? Quando a gente começa a se submeter àquilo que Ele está pedindo. Quando a gente começa a se submeter à palavra dEle. Quando a gente começa a se importar com a vontade dEle mais do que com a nossa própria vontade. Ainda assim, mesmo quando a gente está no meio da maior bagunça que a gente fez com a nossa vida, Deus pode pegar tudo isso que a gente fez e fazer cooperar para o nosso bem. O que esse texto fala? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E quando eu vejo esse versículo, esse texto, eu faço um link, automaticamente eu faço um link com um outro texto que Jesus falou, que é: aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Se você me ama, você tem que obedecer aos meus mandamentos. E é por isso que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque as pessoas que amam a Deus obedecem a Deus. Não tem como fazer com que todas as coisas da nossa vida cooperem para o nosso bem se a gente não está se importando em obedecer a Deus. Porque quando nós amamos, nós obedecemos. Então eu até tenho alguns exemplos de como isso aconteceu na minha vida. Eu contei uma vez que eu fui chamada a atenção porque eu estava mexendo no celular na sala de aula. Aí eu voltei para casa, eu fiquei mal e eu comecei a orar. E eu falei: Deus, tem misericórdia, me perdoa. E eu senti aquele peso de culpa, aquela vergonha que todo mundo sente quando é confrontado em algum pecado. E daí eu orei e eu fiquei em silêncio e eu pedi: o que você quer que eu faça com isso agora? E daí Deus falou: você vai lá na frente dos seus alunos, você pede perdão porque você fez isso. Aí eu percebi que é por isso que as coisas cooperam para o nosso bem. Quando a gente ouve de Deus aquilo que Ele está nos pedindo para fazer e a gente consegue obedecer, aí a gente consegue viver aquilo que Ele planejou para nós. E foi o que eu fiz. Eu fui para os meus alunos e eu falei: gente, eu percebi, chamaram a minha atenção, tem pai reclamando, a diretora falou comigo que eu estou mexendo muito no celular. E eu sei que os mais prejudicados foram vocês. Então eu quero pedir perdão e eu quero me comprometer com vocês a não pegar mais no celular dentro da sala de aula. Eu fiz isso e eu percebi que até hoje, isso foi na metade do ano passado, foi no final do ano passado. Até hoje eles lembram dessa conversa.
Se eu pego o celular para pegar algum conteúdo, eles falam: professora, você pegou o celular, você está mexendo no celular. Então, eles perceberam. E isso criou dentro da minha sala de aula uma confiança, um nível de confiança muito maior que eu nunca conseguiria ter conseguido. Isso não teria cooperado tanto para o meu bem se eu não tivesse obedecido a Deus. Então a gente está falando sobre obedecer a Deus, e quando a gente obedece a Deus, porque a gente ama a Deus, a gente confia em Deus, a gente consegue obedecer. Então a gente vê todas as coisas cooperando para o nosso bem. Por quê? Porque em todas as coisas a gente corre para Deus e pergunta: o que eu faço? Está entendendo o que eu estou falando? Só que não adianta a gente perguntar para Deus e a gente não quiser obedecer. E a gente resiste. Então muitas vezes a gente pergunta para Deus, Deus fala o que a gente precisa fazer, mas a gente resiste, porque realmente obedecer é difícil. E muitas vezes a gente ignora e a gente não obedece, e a gente se defende, e a gente fala: não é bem assim, Deus. Imagine, como que vai ser? Então, a gente precisa perceber as coisas que acontecem dentro de nós. Essa é uma outra coisa que Deus mostrou para mim, que os perfis das minhas mensagens são sempre os mesmos. Eu tento mostrar para vocês as coisas que às vezes se camuflam dentro do nosso coração. Então, na minha última palavra lá na igreja, eu falei que aquilo que o Du falou, né? A coisa mais importante ao nosso respeito é a forma como a gente vê a Deus. Então, eu falei: vocês precisam descobrir como é que vocês estão vendo a Deus. E a gente procura dentro do nosso coração enxergar isso. E hoje, o que eu quero que vocês tentem procurar dentro do coração de vocês são as estruturas que se levantam dentro do coração de vocês para resistir àquilo que Deus pede para vocês fazerem. Então, meu aluno tem umas estruturas super elaboradas das reações que ele sempre faz quando alguém começa a ser agressivo com ele. Então, sem ele perceber, ele já começa a agir, ele já começa a reagir, ele já começa a se proteger, ele já começa a ser agressivo. As estratégias dele estão tudo muito bem estabelecidas. Ele faz sempre a mesma coisa. Ele vai sempre agir daquela forma. Por quê? Porque ele tem uma estrutura muito bem elaborada, que já foi construída, que precisa ser quebrada. Estão comigo? Agora eu vou para o texto base. O texto base está em Lucas 17, quem quiser abrir. Vamos lá. Lucas 17, e eu vou ler agora do 3 até o 6. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que os encorajou o Senhor: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vocês, tendo um escravo... desculpa, o 7 eu ainda não vou ler, é só até o 6. Quando eu leio esse texto, eu faço uma leitura de informações explícitas e informações implícitas. Eu estava falando sobre isso esses dias. Eu ensino isso para os meus alunos. Quando a gente lê um texto, tem algumas informações que estão explícitas e tem algumas que estão implícitas, que a gente precisa interpretar. Tá? Então, quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus pedindo uma coisa difícil pra caramba. Difícil demais. Você precisa perdoar todo mundo que pedir perdão para você, todo mundo que se arrepender, todo mundo que fizer coisa errada 7 vezes por dia, quantas vezes for necessário. Você precisa perdoar. E os discípulos responderam: aumenta a nossa fé. Então, a impressão que eu tenho é: Jesus, você já está pedindo demais. Eu não consigo fazer isso. Melhor você tocar aqui em mim e fazer um milagre, porque eu não consigo te obedecer. Vocês conseguiram ler essa informação implícita? Aumenta a nossa fé. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. E o que Jesus respondeu? Se você tiver uma fé tão pequenininha, você vai conseguir mover uma árvore de um lugar para outro. Eu interpreto essa fala de Jesus não é de fé que você está precisando. O que você está precisando é de disposição em obedecer. Foi isso que eu interpretei. Não sei se vocês conseguem interpretar dessa forma também.
Os discípulos pedindo, aumenta a minha fé, eu não consigo te obedecer nisso. E Jesus fala, se você tiver uma fé bem pequenininha, você consegue fazer coisas gigantescas. Não é um problema de fé que você está tendo. Mas, quando eu leio um outro texto, vamos para Mateus 17, que também fala sobre esse mesmo episódio, mas com uma outra perspectiva. Em Mateus 17, eu vou ler do 14 ao 21. Ao chegarem onde se reunia a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou, Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei que suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e de jejum. Aí mais para frente ele vai voltar para a ideia do perdão. Então é uma outra perspectiva da mesma palavra, né? Dá para perceber elementos que se repetem. Então é um outro ponto de vista do mesmo diálogo, provavelmente, né? Então, o que eu percebi com a junção desses dois textos? Jesus, sempre que ia repreender os seus discípulos, ele falava, né? Por que você estava com tão pouca fé? Toda vez que ele ia repreender, ele falava, homem de pequena fé. E quando ele ia elogiar, ele falava, homem de muita fé. Então a fé realmente pode ser um problema para nós, a falta de fé. Mas nesse texto agora, em Mateus 17, eu entendo que Jesus estava falando, a sua fé é tão pequena, que se reflete na sua falta de disposição em obedecer. Estão comigo? Então nós precisamos da fé para acreditar em Deus, em primeiro momento, acreditar que Ele existe. A fé se revela então numa forma de você acreditar naquilo que você não vê. Mas a fé também é você confiar. Você ter uma fé a ponto de entregar, né, colocar a mão no fogo por aquela pessoa. Então isso também é uma fé na confiança. A gente precisa de fé para obedecer. E a gente precisa de fé para ter autoridade. Que era aquilo que os discípulos estavam sofrendo, porque eles não estavam tendo autoridade. Por quê? Por falta de fé. E para a gente aumentar a nossa fé, Jesus deu a chave ali naquele texto. Nós precisamos de oração e de jejum. Oração e jejum alimenta a nossa fé, faz a nossa fé crescer. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer aqui é essa questão de você conseguir sustentar a sua vida de oração e de jejum. Vai fazer com que tua fé cresça, vai fazer com que você consiga obedecer, vai fazer com que você consiga confiar nele. Para você começar a confiar, você precisa se dispor a jejuar, a orar e a manter isso na sua vida. Um dos esforços de Satanás não é impedir você de ir na igreja, impedir você de conhecer pessoas que são cristãs, mas enfraquecer a tua vida de oração e de jejum. Porque quando ele consegue minar isso, ele consegue derrubar uma grande estrutura que não fica firme sem esse fundamento. Mas, o que eu queria trazer sobre essa nossa dificuldade em confiar? Nós não conseguimos confiar muitas vezes, porque nós somos feridos. E aqui, eu queria trazer a primeira relação mais profunda disso que eu quero falar. Está em alta agora o assunto de igrejas que abusam, de igrejas que sufocam os seus membros. Mas isso não é de agora, né?
Não é de agora, não é uma coisa recente, é uma coisa há muito tempo. Então, muitas vezes a gente se submete a pessoas e a gente é ferido por pessoas. Mas isso já acontece, desde quando a reforma protestante teve que acontecer, né? Então não é algo recente. A gente precisa o tempo todo cuidar, porque muitas vezes a gente entra debaixo de um jugo de escravidão. E acontece que muita gente conseguiu sair debaixo de um jugo de escravidão, que era baseado em tradições de homens, e quando consegue se libertar disso, tem muita dificuldade de se submeter a Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa sondar dentro de nós se em algum momento da nossa vida a gente se submeteu a pessoas, a gente se submeteu a pessoas que nos feriram, a gente se submeteu a pessoas que não estavam alinhados com a palavra de Deus. E se por causa disso a gente não está mais conseguindo se submeter a Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai falar alguma coisa que essa pessoa também falou. E a gente enxerga como se fosse uma coisa só. Estão entendendo o que eu estou falando? E aí Deus fala aquilo na palavra e você fala, não, eu não vou ler essa parte da palavra, porque aquela pessoa usou essa parte da palavra para me manipular e isso não me fez bem, então eu vou resistir a essa parte da palavra. Eu vou resistir a isso que Jesus está falando, porque alguém na minha história usou essa fala de Jesus para me sobrecarregar, para me machucar, para me oprimir. E a gente resiste a Deus por causa do que aconteceu na nossa história. Então, é isso que aconteceu no filme. Eu estou resistindo a uma inteligência artificial por causa do que a outra inteligência artificial fez comigo. E a gente confunde como se fosse uma coisa só. E a gente faz isso com Deus. Pessoas nos machucaram e a gente se torna resistente àquilo que Deus está querendo fazer. Então existem heresias de pessoas que se colocam num lugar de Deus. Tem gente que por não concordar com o que estava sendo pregado no púlpito, carrega até hoje um rótulo de rebelde. Por questionar alguma coisa à luz da palavra, se torna uma pessoa rebelde, e daí a pessoa não tem medo de questionar qualquer coisa e começa a entrar em um ciclo de opressão, de culpa. Por quê? Porque carrega rótulos que as pessoas colocaram nela. E daí quando ela consegue perceber, nossa, não faz sentido, e ela sai desse lugar, ela começa a resistir até mesmo à palavra de Deus. E a gente, como presbitério, a gente tem orado bastante sobre isso. A gente até falou, a gente não pode ter preconceito com as coisas que Deus nos direciona. Muitas vezes Deus fala algumas coisas, a gente fala, não, mas não é muito meu estilo, isso não faz muito bem para o meu estômago. Não está muito bonito do jeito que eu acho que tinha que ser. E às vezes a gente resiste. E a gente fala, não, a gente precisa ter um compromisso. Nós estamos em 6 agora. De um confrontar o outro naquilo que não concorda. De falar aquilo que Deus está direcionando. E falar assim, olha, eu acho que isso aí é uma coisa mais sua do que do Espírito Santo. E a gente está se podando e afiando a gente como ferro. Mas uma das coisas que a gente falou é isso. Não ter preconceitos com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E isso é um esforço que a gente precisa ter. Tem um texto em Provérbios 4, 27 que fala assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Em Josué 1, 7 fala, seja somente forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Em João 14, 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe um caminho. Só que daí a gente vê alguém se desviando para a direita e a gente fala, eu não quero me desviar que nem essa pessoa, então vai para a esquerda. Aí se você vê alguém se desviando para a esquerda, você não quer ir por esse caminho, você se desvia para a direita. É a nossa tendência humana, para não ir para um lado, a gente vai para o outro. E muitas vezes isso acontece e a gente perde de andar no caminho que está estabelecido, que é Cristo. Vamos ler comigo um texto que está em 1 Samuel 30. Então teve vezes que você já teve que se defender de pessoas.
Mas a verdade que eu quero estabelecer aqui é que você não precisa se defender de Deus. E eu estou falando isso não é porque eu quero que todo mundo consiga se submeter a mim, ao Tiago, ao presbitério, à liderança. Não tem a ver com isso. Eu quero que todo mundo aqui consiga se submeter a Deus, porque é somente quando cada um de nós se submete a Deus, a gente consegue estabelecer uma unidade saudável que realmente faz a gente caminhar para frente. Para a gente se unir como um corpo de Cristo, cada um de nós precisa estar plenamente conectado com Deus, e daí a gente se junta, aí a gente consegue se entender. Mas se cada um estiver conectado com as suas próprias desejos, as suas próprias vontades, seus próprios caprichos, a gente não consegue se juntar. A gente precisa da obra do Espírito Santo, conectando cada um de nós a Deus. E quando todo mundo estiver plenamente conectado a Deus, plenamente sincronizado, aí a gente consegue fazer alguma coisa no reino de Deus. E então está na hora da gente separar aquilo que é palavra de Deus e aquilo que é palavra de homens. Estão comigo? Vamos ler 1 Samuel? Opa, desculpa. 1 Samuel, o capítulo 30. Eu coloquei versículo 23, mas talvez seja melhor eu ler o texto todo. Vou ler a partir do versículo 21. Não, vou ler desde o começo, vamos lá. Melhor. Vou resumir. O povo estava junto com Davi era rei, e ele chegou na cidade dele e ele viu que a cidade dele tinha sido atacada, e as mulheres e as crianças e os rebanhos tinham sido levados pelos amalequitas, se eu não me engano. E aí eles chegaram na cidade, todo mundo ficou desesperado, começaram a chorar, rasgar as vestes e entrar em prantos. E eu vou ler a partir do versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Eles queriam apedrejar Davi. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, o seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão, que ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado na terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou. Vamos pular para o versículo 21 agora. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e os soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos
e de mau caráter, que tinham ido com Davi, protestaram: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhe deva ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem, com sensatez, concordaria com o que estais desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Então, existe uma mentalidade do mundo que está já dentro das igrejas e que a gente vai orar para que não entre na nossa e não entre na igreja de Cristo, que é esse pensamento do mundo. Qual que é o pensamento do mundo? O meu servo ficou doente faz 3 dias e eu abandonei ele para morrer sozinho no deserto. Isso é o que o mundo faz. Porque quando o homem não serve mais, ele é deixado de lado. Estão entendendo? E tem muitos lugares que fazem isso. E é por isso que a gente está tão machucado. Quando a gente não está bem, quando a gente não serve mais, quando a gente caiu, a gente é deixado de lado. Porque vai atrapalhar a gente de andar. Vai atrapalhar a gente de conquistar terras e tudo mais. Mas dá para perceber que isso também estava nos soldados de Davi. A gente voltou da guerra, estou cheio de coisa, eu não vou dividir com esses, porque eles estavam fracos demais para lutar comigo. E Davi fala o quê? Não é esse o pensamento do reino. O pensamento do reino é diferente. Então a gente precisa perceber que nós, como igreja, precisamos agir com a sensatez que Davi agiu. Nós precisamos ser essa igreja que quer descer para a guerra não por causa do privilégio. Então lá tem 600 homens, 400 foram para a guerra. Será que esses 400 pensaram assim: eu vou para a guerra porque daí eu vou ganhar um monte de coisa e vai ficar tudo para mim? Às vezes nós somos esse tipo de crente, que quer estar num lugar de liderança, quer estar na frente de alguma coisa. Por quê? Porque daí as pessoas vão me honrar, porque daí eu vou ter valor, porque daí eu vou ser reconhecido. E daí o que acontece? A gente não é reconhecido. E não é isso que nos dá valor. E a gente se frustra e a gente se machuca. E daí depois a gente fala: porque eu fiz e não fui reconhecido. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser o tipo de crente que vai para a guerra porque se importa com os 200 que ficaram lá. E porque quer que eles não morram. E eu preciso ir para a guerra, por quê? Porque agora eu estou forte e eu posso proteger esses 200 que estão fracos. Nós precisamos ser essa igreja que está à frente muitas vezes, não porque pensa: porque eu sou superior, porque eu tenho mais capacidade, porque isso, porque aquilo. Não. Por quê? Porque é a minha responsabilidade. Jesus me resgatou e eu tenho que cuidar dos que estão mais fracos. Isso é um corpo. Os 600 são tão importantes. Não é porque os 400 foram, os 200 ficaram para trás, que os 400 são mais importantes que os 200. E muitas vezes, se você resiste à palavra de Deus, você não consegue nem perceber que você pensa dessa forma, como esses soldados. Porque Deus está falando, Deus está te mostrando, mas você resiste. Qual é a vantagem de ser líder de alguma coisa? Aí eu lembro daquele texto, que quem quer ser o primeiro precisa servir. Foi o que Jesus nos ensinou. Se você quer ser o primeiro, você vai precisar servir mais do que todos os outros. Então é isso. Sobre isso é isso. Mas eu queria conversar sobre uma coisa. Então a gente está falando sobre resistir à palavra de Deus. E existe uma diferença na palavra de Deus, que é o logos e o rema. Quem já ouviu falar? A palavra logos é aquela palavra que é escrita, é uma mensagem geral de Deus, que Deus escreveu para todo mundo que é cristão. E quando a gente fala de palavra rema,
É uma palavra específica que Deus tem falado para você. Então a gente vive falando e ensinando isso, que na nova aliança, as profecias servem para confirmar algo que Deus já está falando com a gente. Então a gente começa a orar, ai Deus, é para ir para tal faculdade? É para eu casar com tal pessoa? É para eu, sei lá, servir na igreja em tal área? É para eu escolher tal profissão? É para eu ter filho? Não é para eu ter filho? A gente começa a orar e perguntar para Deus, e Deus começa a nos dar respostas pelo Espírito dele, que habita em nós. E muitas vezes outras pessoas vêm, profetizam para a gente e confirmam aquilo que Deus já está falando. Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que resiste à palavra logos de Deus. Que resiste à palavra escrita de Deus, aquela que serve para todo mundo. Ah, a Bíblia fala que é para perdoar, mas eu sofri demais. Não vou conseguir perdoar. Ah, a palavra fala para eu servir, mas não dá. Eu não quero, não posso. E tem gente que resiste à palavra logos. E tem gente que está resistindo à palavra rema de Deus para a sua vida. Deus já falou algumas coisas para você que você deveria estar fazendo e você não está fazendo. Deus já mostrou, eu quero que você vá por aqui. E você está adiando. Por quê? Porque é difícil obedecer, porque custa, porque é difícil, porque é complicado, porque cansa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E a gente fica dando desculpas para não obedecer a palavra rema. Então, é isso que eu quero que você sonde dentro de você. Você está resistindo? Em que nível que você resiste? A palavra de Deus você lê e você consegue cumprir, mas aquilo que Deus falou especificamente para você, você está conseguindo cumprir? Ou você está resistindo? Muitas vezes a gente resiste uma, pode ser que você esteja resistindo outra, talvez você esteja resistindo tudo, sem nem perceber. E por que a gente resiste tanto? Uma das coisas que faz a gente resistir também não é só o fato da gente ter machucado, estar machucado. Muitas vezes a gente resiste porque a gente tem uma visão distorcida de quem nós somos. E aí eu vou voltar lá para Mateus 17. A gente tem uma dificuldade de enxergar quem a gente é de verdade, então eu vou ler o Mateus 17. Agora eu vou ler do 7 ao 10. Não é Mateus, desculpa, é Lucas. Mas não é Mateus, é Lucas. Lucas 17, do 7 ao 10. Qual de vós? É a continuação do que Jesus falou aquela hora ali. Ele estava falando do grão de mostarda, ele estava falando para perdoar, e os discípulos estavam resistindo à ordem dele de perdoar. E aí ele fala assim, qual de vocês, tendo um escravo arando a terra, ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará. Podes vir agora mesmo, reclina-me junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem e me serve enquanto eu como e bebo, depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverás agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Essa hora que a gente lê isso, a gente fala, ô Jesus, precisava falar assim? Né? Meu desejo é falar, mas credo, que grosseria. Oxe, achei que Jesus era mais bonzinho. Ele falou isso, gente? Foi isso que ele falou, literalmente. Vocês são servos inúteis. Vocês só estão fazendo o que eu estou te mandando. Isso é o básico de quem quer ser cristão. É você querer obedecer aquilo que Deus diz. Mas junto com esse texto, Jesus também traz outras coisas que faz a gente entender. Em Gálatas 4, 7 fala assim, agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei,
Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Mas Jesus falou aquela parábola dos servos. A gente precisa ler a Bíblia como um todo. E a gente entender a grandeza da revelação daquilo que Deus está nos falando. O problema é que a gente se enxerga como filho e a gente para de se enxergar como escravo e a gente acha que a gente está mandando no pedaço todo. E não é assim. Nós precisamos ter consciência de que somos filhos pela graça, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer isso. E nós precisamos sim estar dispostos a obedecer, custe o que custar. E não achar que a gente merece mais alguma coisa por conta disso. Em Lucas 15, 19 fala assim. Lucas 15, 19 é a parábola do filho pródigo. E quando eu leio a parábola do filho pródigo, eu percebo que aquele filho que foi embora, ele só se tornou filho de volta porque ele escolheu a posição de escravo. Ele falou: pai, eu quero voltar. Me trate como você trata um dos seus escravos. Aí aquele homem começou a desfrutar de tudo que Deus tinha, tudo que aquele homem tinha para ele, aquele pai. Enquanto o filho que estava em casa, que não tinha consciência de escravo, ele não recebia da forma correta, ele não conseguia desfrutar de tudo que aquele pai dava para ele. Então a gente precisa entrar nesse lugar em que a gente percebe que não somos mais dignos de serem chamados filhos. Foi o que o filho pródigo falou. Eu não sou mais digno de ser seu filho, por favor, me trate como seu empregado. E quando a gente vê essa parábola, você percebe que o filho que fica em casa, que tem ciúmes porque o filho pródigo voltou, é muito parecido com aqueles soldados que falou: não, fui eu que conquistei, não divide não. Esses despojos são todos meus. Conquistei com a força do meu braço. E Davi sabia, não foi com a força do teu braço não, foi com a força de Deus. Não foi você que conquistou não, foi porque Deus mandou a gente ir, falou que ia devolver. Então nós precisamos da consciência de que nós somos filhos adotados e não por merecimento, por graça, não por mérito. Nós fomos resgatados. Nós precisamos decidir se tornar escravos, para daí a gente conseguir valorizar o papel que a gente ganhou de filho. Estão comigo? Uma coisa que se revela quando a gente percebe na nossa vida é: quando a gente tem dificuldade de obedecer, isso se revela na procrastinação. Eu não quero fazer isso, vou dormir um pouquinho. Lembra dos discípulos, né? Que foram no jardim de Getsemane, Jesus pediu para eles orarem e eles dormiram. Muitas vezes a gente dorme, muitas vezes a gente procrastina as coisas que Deus já falou para a gente. E a gente continua indo na igreja, querendo uma palavra nova, querendo um renovo, querendo um toque novo. A gente vem para o retiro e fala: Deus, agora vai mudar toda a minha vida. Se você não está disposto a obedecer as coisas que Deus já te revelou, não vai ter palavra nova. Você precisa cumprir aquilo que Deus já te falou. Deus não vai mudar a palavra, Ele vai continuar falando a mesma coisa até que você decida obedecê-lo. Quando eu fui chamar a atenção do meu aluno esses dias, esse meu aluno querido, amado, eu falei: menino, não vou falar o nome dele, vai que ele assiste, né? Menino, fica aqui que você vai ficar aqui comigo para a gente conversar. Aí tocou, na hora do recreio, né? Tocou o recreio, o sinal, ele saiu correndo. Ele ficou lá atrás, só esperando bater o sinal, ele saiu correndo, fugindo. Eu falei: miserável. Eu vou dar o trabalho de correr atrás dele para pegar ele? Falei: não, jamais. Voltei, fui para o café, tudo mais. Quando eu voltei, sentei do lado dele, falei: olha, você fugiu na hora do recreio. Era para você ter ficado aqui que a gente ia conversar. Ficou resistindo. Eu falei: me aguarde. Me aguarde. Aí chegou a aula de educação física e eu falei: professor, pode ir levar eles, mas deixa esse aqui que vai ficar conversando comigo. Eu: tá. Aí todo mundo saiu da sala. Aí eu falei: se ele aparecer lá, não dá aula para ele, que eu quero conversar com ele. E tá.
Consegui fazer ele ficar parado dentro da sala. Ele não fugiu dessa vez. Só que ele pegou um chaveiro da mochila dele e ele ficou arrumando aquele chaveiro. E ele ficou mexendo naquele chaveiro. Aí eu falei, posso te ajudar? Encostei na mochila dele. Ele falou, não toca na minha mochila. Eu falei, tá bom, não toco. Parei de tocar. E ele mexendo naquilo e eu tentando falar com ele só olhando naquele chaveiro. Aí eu falei, cara, não vai dar para eu continuar falando nesse tom. Eu tava, fervendo por dentro, né? Falei, quer saber? Vou baixar o tom. Vamos lá. Domínio próprio. Comecei a falar com ele num tom bem mansinho. Falei, meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. A escola está funcionando para você? Está tudo bem? As pessoas estão te tratando bem? Aí ele fez assim. Ele percebeu que eu diminui o tom, que eu queria saber a opinião dele. Eu fiz uma pergunta para ele, para saber como que ele estava se sentindo ali. Falei, tá. Aí eu consegui fazer com que ele me entregasse a mochila, porque eu baixei o tom. Mas isso me fez refletir sobre uma coisa que a gente faz, que é se distrair com o nosso chaveiro. Quando a gente não quer ouvir o que Deus quer falar com a gente. A gente se distrai com os nossos problemas. A gente se distrai com diversas outras coisas. Quando a gente não quer obedecer aquilo que Deus já nos falou. Às vezes você está se distraindo com qualquer coisa. Ai, Deus, eu não posso te obedecer porque eu estou resolvendo o meu chaveiro. Se eu não fizer isso agora e eu não quero tua ajuda, não venha me ajudar com o meu chaveiro porque eu que vou resolver sozinho, porque é isso que me mantém a salvo. Resolver o chaveiro dele, estar focado no chaveiro. Ele achou que eu ia desistir, mas eu fui mais firme e eu não desisti. Mas a gente faz isso com Deus. A gente se distrai com as nossas coisas. A gente fala, Deus vai desistir que eu corrija aquela parte da minha vida. Deus vai desistir que eu faça aquilo que Ele me pediu para fazer. Por quê? Porque eu estou muito culpada e eu vou ficar adiando e uma hora Ele vai desistir. Estão entendendo? Vocês fazem isso? Não, né? Só meu aluno que faz. E aí, ele me deu o chaveiro e eu resolvi o chaveiro dele. E eu conversei com ele. E eu falei, mas para mim não está funcionando. Está funcionando para você, para mim não está? E eu consegui atingir o meu objetivo com ele, conversando com ele, mas o que eu percebi é que a gente age igual. Nós somos adultos e a gente faz isso. Só que a gente faz isso em outras áreas. A questão é, você vai ficar parado no mesmo lugar, até que você se renda e entregue o seu chaveiro para Deus consertar. Ele não ia conseguir consertar o chaveiro. E ele ia ficar sentado lá. E ele ia ficar patinando, sem ir para lugar nenhum. Só que eu poderia desistir, mas Deus não desiste. Eu poderia falar, quer saber? Vai para a educação física, cansei. Eu poderia desistir, mas Deus não desiste. Em Provérbios 3, 5 ao 8 fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Querem que eu leia de volta? Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu estou concluindo. E tem uma coisa que Deus fala para as pessoas que não estão permanecendo nele. Permanece conectado na videira aquele que se submete a Deus. Aquele que está livre para receber os nutrientes que a árvore fornece. A gente estava ali no devocional, a gente estava falando sobre isso, mas por que uma pessoa é cortado? É quando ela não recebe mais o nutriente que vem do caule. Ela se fechou para receber, ela está rígida, ela está protegida, ela virou um coração endurecido. E ela para de receber aquilo que Deus está fornecendo. Em Mateus 7, 24 fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, resiste, é como um insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer aquelas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Em Tiago 1:23 fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é a verdadeira religião. Queria que você fechasse seus olhos.